Já estamos de volta com o seu Amazônia Agora e neste bloco a gente traz aqui uma discussão que interessa a todo o Brasil. A proposta de emenda à Constituição 215, que propõe aí mudanças nas regras para demarcação de terras indígenas. Essa proposta, gente, foi aprovada por uma comissão especial na Câmara dos Deputados no dia 27 de outubro e ela transfere do governo federal para o Congresso Nacional a competência de fazer demarcação de terras indígenas. Mas quem vai nos dar mais informações a respeito desse assunto e explicar sobre os impactos dessa proposta é a Ivanise Rodrigues, chefe substituta da área técnica do Serviço de Gestão Ambiental Territorial da FUNAI no estado do Acre. Ivanise, muito boa tarde. É um assunto aparentemente um pouco complicado, mas vamos explicar para quem está acompanhando do que se trata essa proposta e quais serão as reais mudanças. A proposta de emenda à Constituição número 15, conhecida como PEC 215, ela visa transferir para o Legislativo, o poder de dar a palavra final sobre a demarcação das terras indígenas. Então, para isso, acho que é importante voltar um pouquinho no tempo e entender como é que isso funciona no dia de hoje, Há instrumentos legais, dentre eles a Constituição Federal, no seu artigo 231, a própria Lei 6.001, que fala sobre o Estatuto do Índio. Toda essa legislação, ela versa sobre como que são os ritos administrativos para a demarcação das terras indígenas no Brasil. Esses ritos, hoje, eles estão na incumbência da FUNAI, que é uma fundação que faz parte do Ministério da Justiça. O que é essa proposta de emenda à Constituição? No caso, eles estão propondo que a FUNAI, que o Ministério da Justiça encaminhe para o Legislativo uma proposta, quando as demarcações das terras indígenas, que elas sejam encaminhadas como se fossem propostas de projetos de lei. O que isso significa na prática? Seria algo assim. Hoje em dia, o procedimento começa e termina dentro da FUNAI. Agora ele começaria na FUNAI, mas terminaria no Congresso. Isso quer dizer que o Ministério da Justiça encaminharia para o Legislativo, para o Congresso Nacional, as propostas de demarcação de terra indígena na forma de projetos de lei, que serão avaliados pelas duas casas, pela Câmara e pelo Senado. É basicamente isso. E o que fica muito claro, Ivanise, em toda essa situação é que existe aí um certo conflito de interesses, não é? Já que, claro, o Congresso Nacional é composto por muitas pessoas que defendem a classe ruralista. Como que você vê esse conflito? Olha, não só eu, mas como o órgão, a FUNAI, os próprios indígenas, através das suas organizações de base, movimentos indígenas, está todo mundo muito preocupado, porque a gente sabe que a bancada ruralista não tem interesse em demarcar as terras indígenas. A gente tem uma dívida histórica, com os índios, e a gente sabe disso, Todos somos conhecedores dessa questão. Muitas pessoas não sabem como é que funciona o processo de demarcação na terra indígena, mas a gente sabe que ainda falta muita terra para ser demarcada. A Constituição Federal, para você ter uma noção, quando ela foi promulgada em 1988, ela falava que em 5 anos todas as terras indígenas teriam que ser demarcadas. Em 5 anos. E quanto tempo não passou e até hoje nada, A gente tem um débito enorme. E aí, com a bancada ruralista fortalecida no Congresso Nacional, o encaminhamento da demarcação dessas terras vai ser paralisado praticamente. A gente sabe que, tem vários conflitos acontecendo ao longo de todo o Brasil, as pessoas falam muito da questão do Mato Grosso do Sul, com as retomadas dos povos indígenas ali, A gente teve assassinato de indígenas esse ano. Então, como que uma bancada ruralista vai aprovar a demarcação de uma terra indígena? E a PEC tem vários problemas. A gente pode enumerar. Um problema, eu falei da retomada agora, e uma coisa que é importante ressaltar, até para o público conhecer um pouquinho mais como que é esse processo. Várias comunidades indígenas sofreram esbulho, ou seja, foram expulsas dos seus territórios. E os processos de retomada é esse processo do retorno para suas áreas sagradas, que estão ocupados por proprietários não indígenas. A PEC
215, estabelece um marco temporal da Constituição, ou seja, 1988, para avaliar se aquela terra é tradicionalmente ocupada ou não. O que isso significa para a prática, para as pessoas que estão em casa entenderem? Que aquelas comunidades que foram expulsas dos seus territórios e voltaram após o ano de 1988, não teriam direito. É uma perda de direito, assim, de uma forma, assim, inimaginável, né? Tendo em vista que todo o movimento indígena, eles, né, conquistaram, né, a duras penas, muita luta, né, os direitos assegurados na Constituição Federal, assegurados em outros dispositivos legais. E a PEC, ela de várias frentes, assim, de várias formas, vai diminuir esses direitos conquistados. Ivanise, e aqueles que são contra a PEC no Congresso acreditam que essa proposta, se for aprovada, vai acirrar os conflitos por terra. E aí a gente sabe que isso está relacionado a mortes também, embates entre índios e pecuaristas, enfim. E já quem defende a proposta acredita que não, que isso vai resolver. Na prática, como que será essa mudança temporal? Olha, é assim... A gente acredita que não vai resolver o problema, porque existe um ritual administrativo que é claro, ele existe e ele é transparente, esse rito administrativo para a demarcação das terras indígenas hoje, atualmente. Por exemplo, quando estava sendo votada essa proposta de emenda à Constituição, foi colocado pelos deputados da bancada ruralista que faziam parte dessa comissão especial, que essa proposta de emenda à Constituição vai dar mais celeridade, ou seja, vai tornar esse procedimento muito mais rápido, vai diminuir esses conflitos. E na prática não é isso que vai acontecer. Porque, por exemplo, já existe o direito ao contraditório. O que é o direito ao contraditório? Do momento que se abre um grupo técnico para fazer os estudos de identificação e delimitação de determinada área, a pessoa, o proprietário, a pessoa que está ali não indígena, né, que pode se sentir afetada por aquele estudo, ela pode apresentar documentos que comprovem a posse daquele território, né, daquela propriedade, laudos, enfim, fazer um contralaudo. Então, o direito ao contraditório, que é como a gente chama, ele já tem previsão, ele já existe. Ele existe do momento que se abre o grupo técnico para estudo até 3 meses depois que o estudo ele é publicado. Então, assim, não tem fundamento a PEC 215, né? Dentro desses argumentos. E aí eu pergunto para você do ponto de vista da FUNAI, da estrutura que vocês dispõem. Atualmente, os pedidos de demarcação de terra são feitos por aqui, mas encaminhados para Brasília. Isso. E retornam, enfim, fica tudo com a FUNAI. É tudo com a FUNAI. Então, assim, as comunidades indígenas, né, os povos, eles apresentam a reivindicação. Essas reivindicações, elas são qualificadas, são enviadas para a FUNAI de Brasília, que é onde tem as coordenações que tratam especificamente desse rito administrativo, né? Começa uma coordenação geral com a identificação e delimitação e vai passando para outras, né? Você tem a demarcação física do território, que já é em outra coordenação geral da FUNAI. Então, assim, as comunidades, elas estão muito preocupadas com isso também, né? Os povos indígenas, assim. A FUNAI, enquanto órgão indigenista oficial do Estado brasileiro, precisa ser fortalecido. Você tocou num ponto que é importante falar, que, assim, teve concurso da FUNAI em 2010, mas antes desse concurso de 2010, para servidores efetivos, faziam 20 anos que não tinha esse concurso. Tinha tido concurso para temporário, mas para efetivo há 20 anos atrás. Olha o lapso temporal, né? Então, assim, a gente está na expectativa que saia o novo concurso da FUNAI, porque o quadro ele precisa ser renovado constantemente. A demanda é muito grande, né? A gente tem essa dívida histórica com os povos indígenas e é assegurado na Constituição a demarcação dos seus territórios, né? O usufruto exclusivo das suas terras. Então, a FUNAI ela precisa ser fortalecida cada vez mais. E aí, como trazer mais celeridade nesse processo, se mesmo assim ainda vai passar pela FUNAI, mas a FUNAI não tem estrutura, vamos dizer assim, pelo menos de pessoal, para poder desenrolar tudo isso? É porque, assim, a FUNAI, ela não tem essa estrutura de pessoal, né? Faltam recursos humanos, a gente precisa cada vez mais de aportes financeiros também, né? A FUNAI, desde que eu entrei em 2010, vem sofrendo cortes ano após ano, né? Então, são contingenciamentos atrás de contingenciamento, o contingenciamento do governo federal como um todo. Mas a gente precisa de um aporte de recursos, de uma ordem que dê conta do nosso trabalho.
você imaginar que são tantas terras indígenas no Brasil, né? Tantos povos, a gente não trabalha só com demarcação de terra indígena. Isso é uma coisa importante também. A gente trabalha com a questão da fiscalização das terras indígenas, de levar projetos de ética no desenvolvimento, né? Que são projetos comunitários para desenvolvimento ali daquela comunidade em relação àquilo que é a atividade produtiva deles. A gente trabalha muito hoje com a pauta da questão da promoção aos direitos sociais, que é uma pauta crescente dentro da FUNAI, uma vez que os indígenas hoje, né, assim, hoje que eu falo já tem um tempo, mas atualmente eles já têm acesso à aposentadoria, salário maternidade, uma gama de benefícios socioprevidenciários. Então a FUNAI, ela trabalha em várias linhas de frente. A demarcação de terra indígena é uma dessas linhas de frente, mas tem as outras, né? E a FUNAI é a referência dos povos indígenas, né? Então, assim, é importante a gente estar bem estruturado para poder dar essa resposta à altura da demanda que a gente recebe. Bom, Ivonise, a gente vai fazer uma pequena pausa aqui no nosso bate-papo, porque chegou a hora do intervalo, mas se você que está nos acompanhando tem alguma dúvida, quer deixar a sua opinião a respeito dessa proposta, mande sua mensagem para a gente no 68-8111-3302, que a Ivonise também vai auxiliar a gente aqui para responder as suas dúvidas ao vivo. A gente volta em instantes. Até já!